2025! Hoje estamos começando o primeiro podcast de 2025 e eu quero dizer para vocês terem boas vibrações, ser grato, pegar esse início de ano para começar o seu projeto que é cuidar da saúde, que é isso que vai fazer você viver muito mais. E eu me chamo Dr. Andrei Reis e hoje começa o podcast de Nutrologia e Saúde e eu vou trazer vários convidados aqui e vou dar várias orientações para você melhorar a sua saúde. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, o meu personal trainer, aquele que me treina, ou seja, é um cara que eu sempre indico para os meus pacientes também. E é um cara que tem muito conhecimento aí sobre educação física, atividade física, musculação, que eu sempre falo em minhas consultas, o quanto é importante para a longevidade. Tô comigo aqui, Lucas Calil, meu treinador. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, estou imensamente grato por estar aqui e espero que vocês gostem, espero que vocês consigam absorver muitas informações que a gente possa ser útil na vida de vocês. Cara, obrigado por ter vindo, né? Aceitado o convite aí, a gente fica muito feliz e... Só o fato de você trazer o seu conhecimento aqui para estar levando pro pessoal, isso já é um grande diferencial, né? Com certeza. E o pessoal tá carente dessas informações. Cara, me fala um pouco aí da sua trajetória, como você tem atividade física na sua vida, como é que você leva uma vida aí saudável, né? Bom, eu sou natural de Curitiba, cheguei em Limeira por volta ali dos meus 13, 14 anos, né? E como todo brasileiro, a gente, quando é pequeno, tem o futebol ali como atividade principal, como esporte principal, né? Tanto pelo momento que a gente vivia na época, na minha infância. Então eu sempre tentei ser jogador de futebol, mas a qualidade não foi suficiente para acabar virando. Então os meus pais sempre incentivaram a gente, eu e meu irmão, a praticar atividade física, né? Então eu sempre fui ligado à atividade física. Isso é muito legal, então... Desde pequeno jogava bola, acabei vendo que não era para mim aquilo lá, então acabei fazendo muitas artes marciais, então pratiquei bastante jiu-jitsu, boxe chinês, onde pratiquei por bastante tempo, e tinha a musculação, a academia como uma atividade que não era a principal, né? Só que a gente é época de escola, sabe como que é o bullying, sabe como que é. Eu era muito magro, pesava 50 e poucos quilos, pra você ter ideia. Então, a partir disso eu vi que a luta só não seria o suficiente. Eu precisava entrar um pouco mais na musculação, precisava me focar um pouco mais. Então, a partir disso que eu comecei a focar mais na musculação, desde a parte ali dos meus 15, 16 anos. Então, já tô com 28 anos, então tô um bom tempo já treinando, né? Lógico que a gente sempre passa por momentos ali, a gente nem sempre treina certo, né? Então, a gente foi conseguindo ter esse conhecimento aos poucos, desde a época de faculdade. Me formei na Unicamp, aqui em Limeira, Ciências do Esporte. Não era algo que estava planejado. Se eu contar essa história para vocês, vocês vão ficar meio de cara. Meus pais sempre queriam que eu ganhasse dinheiro, vamos dizer assim. Então, queriam que eu fizesse engenharia. Minha matrícula estava pronta já na faculdade de engenharia de produção aqui na cidade. E meu pai falou, você vai ter que trabalhar pra você pagar a faculdade. A gente não tinha muita condição, assim, né, de, poder bancar o filho, pagar a faculdade pra ele e tudo. Então, minha mãe pegou e falou assim, você vai estudar pra você tentar um vestibular. Se não der certo, a matrícula já tá pronta lá da faculdade, de engenharia. Beleza. Aí, fazendo a inscrição na Unicamp e tudo, ela tava em casa, eu tava em casa, ela saiu lá, tava fazendo almoço, ela saiu. E na Unicamp tinha 2 opções, né? A primeira e a segunda. E a primeira onde era o foco que você queria passar. E ela falou, você coloca engenharia de produção na primeira e o segundo você coloca qualquer curso que você quiser. Aí ela saiu, eu troquei. Eu coloquei primeiro ciências do esporte e segundo engenharia. E aí isso ela foi saber depois de 1 ano, 2 anos assim. Então, cara, a gente começa a trabalhar no que gosta. Então eu investi na minha carreira fazendo o que eu gosto. Talvez se eu fizesse engenharia eu não seria feliz, não estava fazendo o que eu realmente gostava. Mas então, assim... O que foi que te motivou a fazer essa troca e qual era a sua perspectiva, por exemplo, fazer ciências do esporte, né? Que tá contido aí na educação física, né? Que a maioria conhece, né? Cara, eu sempre fui ligado ao esporte. Então, eu não me via fazendo outra coisa, fazendo esporte ou poder ajudar o próximo, seja com qualquer esporte. Porque quando a gente vai entrar, a gente tá no meio da faculdade, às vezes a gente não tá claro o que carreira a gente vai seguir, que área vai seguir. E a ciência do esporte, a educação física tem diversas áreas. Tem área de gestão, tem área de futebol, área de marketing, área de treinamento, né? Então, eu queria trabalhar com isso, relacionado ao esporte, mas não sabia o que direito. Tanto que a partir da metade da faculdade eu tava fazendo... Fiz estágio
com futebol, né? Porque eu gostava muito de futebol, desde pequeno. Só que ali eu já treinava musculação, então eu já montava alguns treinos ali pra parente, pro meu irmão, sabe? Estudava bastante musculação, mas era por hobby. E aí chegou o momento no final da faculdade, eu falei, cara, se eu fizer isso aqui pra ganhar dinheiro, pra poder ajudar as pessoas, eu acho que eu vou ser mais feliz. E aí foi embora, cara. E aí, a partir disso comecei a investir mais, cada vez mais. Pô, legal, legal. Cara, musculação eu sempre falo que é uma coisa essencial na vida. E assim, como é que você lidar hoje com os seus clientes para eles entenderem que a musculação é uma coisa boa, que vai trazer muitos benefícios para ele, porque na verdade a maioria das pessoas não gosta de musculação e tem esse estigma que a gente tem que quebrar, tanto eu em consultório quanto você lá na academia, que é um treino monótono, é um treino chato. A gente sabe que a gente precisa combater isso. E como é que você trabalha para quebrar essa barreira aí das pessoas, né? A maioria das pessoas que começam a musculação não gostam mesmo de musculação. E musculação é pra gente chata. Musculação é chato, gente. Você vai aprendendo a gostar aos poucos. Mas aí eu falo pros alunos, eu falo o seguinte, cara, você não gosta, né? Então você tem algumas opções. Um momento da sua vida você vai parar aqui comigo, né? Seja por recomendação médica, seja por recomendação de um fisioterapeuta, ou você tem a chance da gente começar agora. E eu tentar fazer o que você gosta de musculação. Então, aí a pessoa já começa a ficar um pouco mais reflexiva, né? E o que ajuda as pessoas a gostarem de musculação é ela criar pequenos objetivos. Em vez de, por exemplo, o cara quer perder 20, 15, 30 quilos, começa tentar colocar pequenos objetivos, pequenas metas ali durante o mês, durante as semanas. Tipo, vou frequentar a academia 3, 4 vezes na semana. Começa a ter esses pequenos objetivos. Eu acho que assim a pessoa vai ter muito mais constância do que só visualizar o projeto final, o resultado final. Na verdade, eu sempre falo, né, que tudo é micro, né? Tem um livro, até indicado para vocês, que é Hábitos Atômicos. Normalmente a pessoa chega tanto para você quanto para mim e fala assim, eu quero perder 10 quilos. Ele acha que isso é a meta. Mas a meta não é perder 10 quilos. A meta é fazer coisas que vão fazer você chegar a perder esses 10 quilos. Exatamente. O que seria isso? Se colocar na agenda, né? O que é que se colocar na agenda? Colocar horário X para fazer atividade física. Olhar a dieta que você fez num planejamento alimentar acompanhado com déficit calórico e seguir esse planejamento alimentar e não se boicotar no final de semana. Dormir no horário adequado e tentar manter uma qualidade de sono. Não andar com gente que só vai te levar para lugares errados e fazer você errar no seu projeto. Ou seja, você tem que se afastar daquilo que vai te distanciar de perder 10 quilos. E a meta são essas. Não é perder 10 quilos, é fazer coisas que vão fazer você chegar a 10 quilos. E é difícil, né? É difícil, mas é aquilo, fácil, cara. Se fosse fácil, a maioria das pessoas hoje... Tem que sair da zona de conforto para você evoluir, para você querer mudar alguma coisa na sua vida. E a melhor forma disso é você mudando esses hábitos, né? Que foi o que você falou. É comportamental, né? Porque aí a gente fala assim, você tem que mudar o hábito. Não, é comportamento. Exatamente. E é fácil. Não é. É fácil para academia? Não é. Mas a pergunta que sempre fica, o que você quer? Você quer chegar ali com seus 40, 50 anos com saúde, podendo curtir a sua família, com seus filhos? Ou você quer chegar todo cheio de doença, retravado, etc. Exatamente. Né? Mas aí, assim, vamos às perguntas polêmicas, né? Fala pra mim qual é a diferença, uma coisa que a gente sempre conversa nos treinos, dos frequentadores de academia versus das pessoas que treinam, né? Isso aí é complicado, né? A gente acabou de passar o final do ano, essa época de novembro, dezembro, onde a galera quer o milagre, né? Chega ali em 2 meses, cara, eu quero perder 10 quilos. Pô, fica difícil, né? E vai muito do que a gente acabou de falar aqui, né? Você assumiu o compromisso. Então, essa galera não tem um compromisso, não tem o real motivo do que eles querem ainda. Eu vejo dessa forma, sabe? Porque a galera que treina, mano, leva isso a sério. Leva como um compromisso, assim como o trabalho, assim como o relacionamento. Faz parte do dia a dia daquilo. Ela vai treinar sem vontade, isso faz total diferença. E a galera do Projeto Verão, passa o verão, já começa a diminuir a frequência. Então, ela não leva isso como estilo de vida. E é aí que acontece as besteiras, né? Às vezes o cara quer um resultado tão rápido. E, bom, você pode falar melhor do que eu. E aí o cara acaba acelerando, principalmente querendo usar alguns atalhos, né? Por querer esse resultado rápido.
E aí pode ter algumas complicações, né? Cara, a gente sempre olha o resultado do outro, mas nunca olha o processo e o sofrimento que aquela pessoa, o desconforto que a pessoa se colocou para chegar naquele objetivo. Na verdade, não existe atalho, né? Não existe atalho. Mesmo que você use algum recurso ergogênico que vai te ajudar a chegar mais rápido, a pessoa tem que fazer o básico, cara. Sim. Que é alimentação, sono e treino. Às vezes usar medicações ou suplementação. E quem eu tava falando, eu perguntei assim, a diferença dos frequentadores para as pessoas que treinam, né? Os frequentadores, normalmente, a gente sempre brinca, né? Que são aquelas pessoas que estão ali 1 ano na academia, 2 anos na academia e não muda a sua forma física. E o cara que treina, você vê que ele tem uma melhora da sua composição corporal, né? A gente sempre brinca com isso porque você vê, às vezes, o pessoal obeso ali, por exemplo, tá com um treino ali, treino fofo. Aí o cara não muda, não melhora a saúde, você vê que ele tá sofrendo ali, né? E isso a gente até se incomoda, que a gente sempre conversa. Pô, cara, o cara tá obeso, ele tá na esteira. O que você acha desses caras que vão pra academia e ficam na esteira? É um erro. É um erro na minha visão, né? Se eu tiver um aluno que ele busca emagrecimento, definição, eu jamais colocaria ele, por exemplo, para começar o treino fazendo meia hora de esteira, 1 hora de esteira. Eu focaria na musculação, né? Então a gente entra naquela coisa aquela ideia do treino para perder, o treino para ganhar, o treino para secar, o treino para definir, aquele 3 de 10 para crescer, 3 de 15 para definir. Isso, na verdade, é um mito, né? É um mito, né? Então, as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, acaba fazendo isso. Acaba focando, chegando lá, eu preciso perder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acelerar o meu batimento cardíaco, eu tenho que suar. Isso entra muito nessa ideia. Aí a pessoa foca muito no aeróbio. Então, e aí ela pode até emagrecer. Você pode emagrecer fazendo só aeróbio? Pode. Mas não vai ficar um aspecto de um shape legal. Não vai, cara. Você vai ficar com excesso de pele. Então, você precisa ter um músculo ali aparente. E garanto que as pessoas não querem ficar assim, né? Então, primeiro você tem que saber a diferença ali dos treinos, né? Por exemplo, o treino de... Se existe alguma diferença, um treino para hipertrofia, um treino para definição, um treino para emagrecimento. Primeiro você tem que saber o que é cada uma delas. Por exemplo, hipertrofia é aumento ali do tecido muscular, aumento do volume do tecido muscular. E o emagrecimento é a quebra de gordura ali, é a perca de gordura corporal, né? Então, quando você começa a perder gordura, o músculo começa a aparecer. E aí você olha o músculo, olha o braço um pouquinho mais marcado, o abdômen um pouquinho começa a marcar, as mulheres, as pernas começam a dar uma marcada ali, então você acaba se sentindo mais motivado. E é aí que entra o processo de definição. Então, isso é um mito de ter um treino para definir um treino de hipertrofia. Para você ter uma definição, você tem que treinar para hipertrofia. O treino é um só, ele tem que ser intenso, ele tem que ser periodizado, ele tem que ser planejado. O que vai mudar isso é a dieta. Então, essa parada de falar treino para ganhar, treino para perder não existe, cara. Tem que ser dieta. Seria mais certo assim a gente falar uma dieta para ganhar, uma dieta para perder. Isso seria mais ou menos onde a pessoa vai conseguir direcionar o objetivo dela. Tá engraçado, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que nem a gente estava falando mais cedo. Por que você mantém quebrar a barreira? Eu acho que nada melhor para fazer a pessoa gostar da academia, que é quando a pessoa passa a gostar, é quando ela começa a ver no espelho que começou a aparecer aquela barriguinha ali um pouquinho mais trincada, o braço ficou um pouquinho mais forte, você começa a usar camisas mais folgadas. Então, isso é um dos grandes indicadores e um forte indicador que você está treinando e fazendo um treino legal, né? Eu falo que o melhor indicador é o espelho. O espelho é melhor que qualquer exame. Porque, cara, é muito, muito louco isso. Porque, por exemplo, dá pra te falar aqui de saúde mental. Hoje, por exemplo, hoje tá uma pandemia aí de pessoas com ansiedade, pessoas com depressão. E, cara, eu vou passar a pergunta pra você. O que você acha que o exercício físico e a musculação pode ajudar essas pessoas? Cara, tudo, né? Depois da pandemia a gente aumentou muitos casos, né? De depressão, ansiedade. Então, a academia, a musculação é uma forma dela usar como canalizar essa tensão emocional. Isso é muito importante, tipo, é uma forma dela ter um escape, descarregar toda essa tensão. Então, a academia com certeza é a melhor terapia para quem sofre com isso. Tem um artigo que se chama, que o título dele fala assim: exercício físico é o antidepressivo mais subutilizado do mundo, né? E é engraçado que tem o livro Inteligência Emocional, ele fala que o estado de depressão é um estado de hipoatividade,
né? E quando você está fazendo atividade física, você aumenta a sua movimentação. Com certeza. E isso faz com que você saia daquele estado de hipoatividade, ou seja, fica muito embutido, fica triste, para um estado de motivação, de alegria, porque você está liberando também certos hormônios, e até enzimas, né? Como endorfina, adrenalina. Isso tudo faz você sair daquele status de depressivo, né? Eu até comentei com você, esse último ano que passou, a gente já tá uns meses juntos, e, cara, eu fiquei impressionado. A quantidade de pessoas que tomam remédio para controlar isso. Para controlar esse fator psicológico. No último ano, eu fiquei, assim, por exemplo, de 50 alunos que chega, pelo menos 30, sabe? Isso me deixa muito preocupado. Cara, é engraçado porque é o seguinte... Quando a gente fala dessas duas doenças, tanto ansiedade e depressão, que é um mal do século, né? Eu fico assim, o que mais me dá agonia, o que mais me entristece quando eu vejo essas pessoas usando essas medicações é porque nenhum outro profissional médico ou qualquer outro profissional de saúde falou para aquela pessoa fazer atividade física, principalmente o médico. Sim. Que a pessoa vai pro fundo do poço, né? Então, a primeira coisa que tem que ser modificada é alimentação e treino. A mudança do estilo de vida, do ambiente dessa pessoa. Quer resolver com remédio, né? A maioria. Não que o remédio seja uma coisa ruim, viu, Sim. pessoal? Às vezes tem estágios da doença que a medicação vai ser muito necessária. Mas se você tá num estágio ali que você começou, recém-diagnosticado, começou a dar problema, cara, você tem que colocar a atividade física como prioridade. É tratamento. Sim. É tratamento. Assim como a mudança da sua alimentação. Tem alimentações que vai te estressar mais. Até alimentação em excesso é o estresse. Alimentação também muito restritiva, a gente sabe que é excesso. E mudando de assunto aqui, falando de alimentação restrita, como é que você atua com aqueles pacientes que comem pouco? E a gente até viu na academia pessoas passando mal porque estavam numa dieta muito restrita, do nada fez uma força, deu uma hipoglicemia e passou mal, lembra? Cara, como é que você atua com esses pacientes? Isso é complicado. Lógico que nem todo mundo tem condição de ter um nutricionista ali, então o personal às vezes acaba tendo que saber de tudo para tentar orientar a pessoa da melhor forma possível, né? E a gente sempre tenta falar para a pessoa, cara, se alimente bem, tenta fracionar um pouquinho mais suas refeições. Talvez essa dieta muito restrita que você tá fazendo, você pode até perder muita gordura, mas lá na frente você vai recuperar o dobro do peso que você acabou perdendo, né? Porque, querendo ou não, mexe ali com a flexibilidade metabólica da pessoa, né? Cara, assim, o treino, ele comanda a dieta, né? Exatamente. Então, a gente sempre conversa muito. Se a pessoa tá comendo pouco e treinando muito, ela pode ter problemas. Ao mesmo tempo que, se ela for fazer um treino ali, for pegar pesado e comer pouco, ela pode passar mal, como a gente já viu, né? Sim. Então, assim, claro, nem todo mundo tem condições, às vezes, de fazer um esforço para ter um nutricionista, não tem dinheiro naquele momento para poder estar fazendo esse acompanhamento. Mas, cara, eu falo sempre, olha pro seu corpo e escuta o que ele fala para você. Porque você diminui a performance no treino. Quantas vezes eu chego ali cansado, né? Não comi direito, às vezes eu não comi tanto carboidrato, porque estou fazendo uma dieta um pouco mais restritiva. Eu não tenho força, você fica sem força no treino. Ou faz 2 treinos em seguida, né? Ou faz 2 treinos em seguida. Então, assim, tem que ter planejamento. É por isso que o olhar do profissional é diferente. Aí a gente muda um pouquinho, como eu tô com você no dia a dia ali, então a gente acaba mudando a forma que treina, às vezes, para não exigir tanto, né? Essa fadiga. Por exemplo, a gente não, às vezes, quando você tá assim, a gente não chega até a falha, por exemplo, total no exercício. Porque você vai fazer 1, 2 exercícios depois já era, cara. Não vai aguentar, porque a fadiga, o estresse do sistema nervoso é muito grande. Então você não vai conseguir manter um rendimento legal até o final do treino. E aí é um problema, porque pode ter lesão, né? Exatamente. E aí, por que eu gosto da musculação também? Porque é uma modalidade de exercício físico em que ela é totalmente controlável. Então, se você adquirir uma lesão, se você não é um cara esportista, adquirir uma lesão na musculação é porque algo foi feito errado. O planejamento foi feito errado. E até isso é a importância de ter um personal, né? Para você não se lesionar, para você fazer o exercício de forma correta. E isso é muito sério, porque as pessoas às vezes não dão valor em ter um personal, porque elas não sabem dessas coisas, né? O que você acha disso? Acha assim? que é algo fútil, não é algo essencial, não é necessário, né? Aí você acaba correndo um risco, desnecessário, né? Que pode afetar outras áreas da sua vida. Pode se machucar, às vezes você tem um trabalho braçal. Vou economizar e tal.
Exatamente. Então, assim, igual lesão. Lesão é, às vezes a pessoa treina demais, né? Os casos de lesão que eu acabo vendo na academia, ou os alunos que chegam com lesão pra mim, treinam demais ou tentam pegar mais peso do que aguenta. Porque hoje em dia na internet a gente tem muita informação, né? Treina pesado, você vai evoluir mais. Não é bem assim. Mas às vezes a pessoa acaba pegando mais peso do que aguenta e acaba desenvolvendo uma lesão, né? Ou tem algum desequilíbrio muscular ali e vai fazer um treino que não é pra ela. Isso é o mais comum possível. Lesão, né? A pessoa quer ver o treino da internet, pegar uma planilha pronta de treino, o treino do fisiculturista, o treino do Ramon, o treino do Siban e quer copiar. E às vezes a pessoa não está preparada para isso, ela tem algum desequilíbrio muscular que acaba gerando alguma compensação em determinado movimento, um músculo acaba trabalhando mais que o outro, às vezes o que é para trabalhar naquele exercício, naquele movimento, ele não acaba sendo ativado, então pode gerar alguma lesão, algum rompimento, algum estresse ali que não era para acontecer. E aí acaba gerando uma lesão. E aí a pessoa se dá conta que realmente ela precisa ter alguém para direcionar ela nos treinos. Aí a pessoa chega até a gente assim. É tal do desequilíbrio, né? Entre dieta e treino. É um binômio que não tem como separar, né? Sim. Até erro postural que vocês conseguem corrigir. Inclusive, falando assim, eu vou fazer uma pergunta, eu tenho outra depois. A musculação tem uma faixa etária para começar? Como é que é? Não, cara. Hoje em dia, aquele mito de criança não pode treinar já foi quebrado, né? Então, a criança ela pode treinar, lógico, com um devido planejamento correto para ela. Então, ela pode treinar sim. As academias aqui no Brasil, eu acho que só tem um limite, né? Pelo menos as de rede, eu acho que é 13, 14 anos. Mas ela já pode treinar antes. Isso aí não vai atrapalhar o crescimento dela, não. Pelo contrário, pode ajudar ela, né? Tanto na parte psicológica quanto na parte ali física também. Ela ter uma melhora da capacidade física, né? Saber lidar mais com o desconforto, com o estresse, né? Exatamente. Porque, por exemplo, musculação você leva um problema pro seu corpo. Sim. Então, você começa a aprender a lidar com os problemas dentro de uma academia, muitas vezes. Além de ser a base de todos os esportes. Então, quando você é criança, pessoal, e aquele mito que criança não vai parar de crescer, isso aí é um mito, assim, que eu não sei nem quem inventou isso, né? E é engraçado que quando você não é da área, você acredita nisso, meu pessoal. É horrível isso, né? Porque como é que a pessoa, por exemplo, a criança precisa fazer atividade física, ela precisa fazer algum esporte ali, às vezes na escola. Cara, se ela pudesse associar a musculação ao esporte que ela está fazendo, ela ia evoluir, ia ter muito mais performance e muito resultado. Não? Então, assim, se você tem filhos, botem o seu filho na academia mais supervisionado. Ele não vai fazer um treino de um adulto, por exemplo, ali fazer 4 exercícios de peito, supino, Não, é um treino diferente, é uma periodização diferente. A gente vai trabalhar algumas valências físicas ali um pouco mais... É diferente de um treino tradicional para um adulto, entendeu? Acaba sendo. Rapaz, e quantos adolescentes a gente vê fazendo exercício errado? Meu Deus. Época de férias agora. Nossa. E aí a molecada chega, cara, e começa a botar peso ali. O Zenzo, né? É o Zenzo, cara. O Zenzo é complicado assim, porque eles botam um peso demais. E aí é uma questão de tempo ele ter uma lesão. Sim. Um erro postural. Porque nessa fase, dependendo do que você falou, era muito magra. Aí o cara quer meter o shape. Cara, você vê ali uma criança, né? Pô, fazendo um supino com uma baita de uma carga, às vezes você olha pra pessoa, pra ela não tem nem estrutura para aguentar aquela quantidade ali de peso. Ele pode ter força, mas a estrutura dele não era para suportar aquilo ali. O que é mais louco é que você tenta avisar a pessoa, a pessoa acha que você tá falando. Força é muito individual também, né? Tem pessoas que têm mais força do que as outras. Mas é aquela coisa que a gente já consegue ligar até mesmo no levantamento de peso com o fisiculturista. Não é porque o cara é grande que ele é mais forte. Uhum. Não é porque o cara é mais forte que ele é grande. Cara, tem diferença de treino para força para diferença para hipertrofia? Tem. Quando você vai treinar força, você vai trabalhar em umas repetições mais baixas, né? Você não vai chegar até a falha. O descanso ele é mais longo para você conseguir recuperar e na próxima série você tentar ter a mesma qualidade. Então, inclusive é interessante esse trabalho de força, essa periodização de força para quem faz musculação, né? Porque a força ajuda bastante. Você pode conseguir melhorar a sua força para você aumentar a sua progressão de carga,
aumentar um peso a mais na barra. Então, às vezes é interessante a gente trabalhar em repetições mais baixas, mas um treino específico de força ainda é uma faixa de repetições bem mais abaixo, ali até 4 repetições, por exemplo. Coisa que na musculação, às vezes eu não gosto de trabalhar muito isso. Geralmente o mínimo ali, o que eu faço é 5, 6 repetições no máximo, numa periodização de força. Isso com a carga máxima, né? Que a pessoa consegue carregar. Ali geralmente 80%, 90% de uma repetição máxima. Que é mais ou menos o que a gente acaba trabalhando. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A valência máxima de uma pessoa que treina se chama força, pessoal. E aí eu vou fazer a pergunta pro Lucas aqui, qual é o grau de importância da musculação ou do exercício físico? Eu acho que principalmente da musculação para uma mulher que tá na menopausa, pro idoso, pro homem ali que tá na terceira idade. De forma geral, só pra gente ter uma noção de tão importante. Se você pesquisar aí as doenças que mais matam no mundo, a musculação é a prevenção ou é a cura de todas elas. Então, a partir disso, desse pensamento, você já consegue imaginar o quão importante é, sabe? E é aquele ditado, força só é ruim pra quem não tem, né? O que falta pra um idoso, por exemplo, ele levantar da cama e ir ao banheiro sozinho? Falta força. Então, quanto antes ele começar, ele ter um estilo de vida mais saudável, melhor lá na frente. Senão não adianta pra deixar, pra começar depois. Pô, começa agora, vamos antecipar isso aí. É engraçado porque, pessoal, é o seguinte, força e músculo. Só que o músculo, quando a gente fala músculo, esse músculo aí tem que ter uma boa quantidade e uma boa qualidade. Aí, às vezes, você vê aquele idoso magrinho que vive 100 anos. Aí você fala, mas não tem músculo? Não tem músculo? O cara tem uma qualidade muscular grande, cara. E sabe o que é mais engraçado? Em relação à qualidade muscular, as pessoas que treinam um bom tempo e às vezes ela volta e rápido ela consegue recuperar aquela forma. Né? Sim. Você vê isso com frequência? Muito. Tem vários alunos assim que pararam por exemplo, 8 meses, 1 ano e voltaram e em 2 meses já conseguiram retomar a forma física, a força principalmente, né? E aí, consequentemente, ele vai conseguindo ter essa evolução mais rápida do que o normal. O problema é recomeçar, né? Que é chato, porque você já passou daquilo. Você fala, nossa, de novo eu tô aqui, de novo eu tenho que fazer isso. Perde força também, tão né? bem. Perde força pra começar. É o tal da memória muscular. Sim. Mas você vê que a evolução é muito mais rápida de quem tá começando pela primeira vez, né? Cara, mas é assim... Eu até tava te falando, a gente sempre conversa sobre isso. Eu falo, cara, o pessoal da educação física, se eles começassem a ver o grau de importância que eles têm nas pessoas que estão na terceira idade e precisam de uma reabilitação, após um AVC, por exemplo, a pessoa começa a ter uma sequela ali, após um período muito grande na UTI também, que tem uma grande perda muscular, isso tem vários estudos. Então, assim, como é que você vê esse rol aí? Você vejo que gosta de um pouco de performance, mas como você vê esse mercado? Cara, é um mercado muito interessante para se trabalhar. Porque hoje em dia a gente tem muito idoso treinando. Aumentou. Tá mudando a pirâmide, né? Tá mudando. As pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Então as pessoas estão se preocupando, graças a Deus, estão se preocupando mais com a sua saúde. Isso é muito bacana. E para quem trabalha na área, pode ter certeza, pode investir que vai dar certo. Vai dar certo. Cara, e hoje a gente tá, por exemplo, que nem você falou, a população tá vivendo mais. E eu sempre deixo a pergunta para vocês, pessoal. Você quer chegar com 40, 50 anos dependente de outras pessoas ou você quer ter a sua autonomia? Então, envelhecer, todos nós vamos envelhecer. E se você não tiver algum fato, né, que aconteça antes que interrompa isso. Mas aí, a doença que você tem com 40, e você já deve ter visto isso em vários memes aí, a doença que você adquire com 40, 50 anos, ela começou com os 20 anos. Então, quanto antes começar uma atividade física, uma boa alimentação, um bom acompanhamento, melhor. Assim, envelhecer é inevitável, né? Agora, se envelhecer com saúde é uma opção sua. Então, você tem o poder dessa escolha. Então, tá nas suas mãos. Como você vai querer estar daqui 30, 20 anos. Cara, é engraçado também que teve aquele... Eu vou entrar num ponto polêmico, que teve aquele negócio daquela mulher que se envolveu com o mendigo, o cara que tinha um personal lá. Mas não é nem pra falar disso, é pra falar o seguinte. É visível que na academia tem mais mulheres se cuidando do que os homens. Sim. E aí, às vezes, a gente percebe que também tem
problema na relação familiar ali, tipo, o término de relacionamento, porque a mulher começou a se cuidar e o cara fica com ciúme. Como é que você vê essa relação aí? Cara, isso é muito normal, por incrível que pareça. É triste falar disso, não é legal, mas é algo normal. Atividade física, aliás, a mulher começa a se cuidar e o cara não liga tanto pra isso. O cara gosta de beber, gosta de comer de forma errada, né? Não tem um estilo de vida saudável e a mulher começa a mudar. E aí isso é uma causa de divórcios, né? No país. Por incrível que pareça, às vezes não tá na mesma sintonia que o outro. E isso, cara, o casal ele tem que estar junto. Ele tem que estar na mesma sintonia. E quando você não tá nessa sintonia, tá errado. Vai dar ruim, sabe? Pessoal, isso é muito sério, viu? Sabe por quê? Porque a partir dos 30 anos ali, você começa a perder de 1 a 2% de massa muscular. E com isso, você tem a diminuição da sua taxa de testosterona quando você é homem e hormônios no geral na mulher. E a mulher começa a chegar também próximo da menopausa. Isso faz que acelere esse processo de perda de massa muscular. E aí, o que altera? Por que você está falando isso? Cara, a sua autonomia está indo embora. A sua função sexual também está indo embora. E que nem eu falei, a mulher se cuida mais que o homem. E o homem não consegue acompanhar. Só que assim, ambiente é tudo, cara. Vocês têm que olhar, vocês são parceiros. Se você tá vendo que essa mulher tá treinando, vai treinar também. Vai olhar os seus hormônios, vai fazer um acompanhamento médico, vai olhar suas taxas hormonais. Porque você fazendo, às vezes, uma reposição hormonal, usando recursos que façam aumentar os seus hormônios, você vai diminuir essa perda muscular que está acontecendo devido ao processo de envelhecimento, que é uma coisa natural. E muitas vezes não vai impactar no seu relacionamento. Com certeza. Então, assim, mais uma vez, mais um benefício de fazer uma atividade física, de estar junto com o parceiro. Eu acho que, assim, como você vê o grau de ambiente tanto familiar, quando você vê a pessoa que começou a fazer atividade física, o incentivo do parceiro, como é que você vê isso? Cara, é a melhor coisa, né? Quando você tem algum parceiro dentro do seu próprio lar que tá fazendo junto com você. Isso é... Você vê mais resultado? Vejo. Aquele negócio casal que treina junto, tem resultado dobrado. A constância da pessoa é muito maior. Porque às vezes ela não tá com vontade de treinar, é um parceiro, não, bora, vamos lá. Agora, se ela não tem alguém pra falar isso, ela vai ficar em casa, ela não vai pra academia. Chega em casa, a pessoa chama pra beber. Exatamente. E aí faz uma comida diferente, né? Aí você começa a mudar os hábitos. Aí a pessoa não vai ter... E quanto menos você faz uma coisa, menos você tem vontade de fazer ela. E musculação é repetição. Por isso que musculação é chato. Porque musculação é ingrata. Pra você perder é rápido. Pra você ganhar, demora. Hipertrofia muscular é complicado, assim. Você tem uma memória muscular, que nem a gente falou, mas... Cara, e isso até é mostrado em estudos de sala de UTI, paciente acamado, né? Em uma semana você perde músculo demais. E a gente pode lembrar que no tempo da pandemia, que as pessoas que mais foram a óbito foram as pessoas que tinham um excesso de gordura e baixa massa muscular. E eu sempre falo, músculo é indicador de saúde. E não tem quem tire isso da minha cabeça. Porque, por exemplo, que nem você falou, hoje envelhecer bem é uma escolha. E escolher não fazer atividade física é uma opção que você tem. Mas se você quer envelhecer bem, não tem como falar que você vai envelhecer bem sem fazer atividade física, né? Faça atividade física, de preferência musculação. De preferência musculação. E como é que você atua aí, por exemplo? Você tem uma abordagem legal que eu curto também, né? Que você sempre orienta ali, você acolhe o paciente. O meu paciente não, é o costume, né? Acolhe o seu cliente ali. Sempre dando orientações, por exemplo, em relação ao alcoolismo, a fumar. Como é que você aborda isso? Eu nunca cheguei a perguntar isso. Cara, isso... A pessoa, ela tem que entender o real problema dela, né? Ela tem que saber onde é o problema dela e o que ela precisa fazer. Isso é a parte mais difícil, né? E muitas das pessoas, igual, tem um aluno que faz o uso de cigarro, de bebida, tudo. E às vezes a pessoa, ela não vê isso. Não vê a verdadeira importância dela parar. Então ela só vai acabar caindo na real a hora que acontecer um impacto emocional muito grande ali, né? Por exemplo, alguém da família dela ou ela tem alguma doença séria, aí ela vai acabar tendo essa noção aí da importância. Mas a gente sempre tenta orientar da melhor forma possível, a gente conversa, graças a Deus eu tenho intimidade com os meus alunos para poder falar isso, para poder ajudar eles, tentar orientar em relação aos hábitos, né?
Porque a pessoa sempre ocupar a cabeça, ter uma rotina que seja confortável para ela conseguir fazer o exercício físico, que ela tenha mais constância. Então, o planejamento de treino acaba entrando muito nisso, que ela consiga ter mais frequência na academia. E é um trabalho totalmente mental, cara. Totalmente mental, sabe? É engraçado porque essa questão de vícios, você tem que saber até como abordar com palavras, né? Sim. Porque eu sempre falo assim, ó, cara, isso é um vício, você cria um hábito. Porque, por exemplo, a pessoa que normalmente fuma, tem um momento e horário que ela fuma. Sim. Então, você mudar essa mentalidade que naquele momento ela tem que fazer outra coisa e não fumar, e fazer isso de forma repetida nos horários e diariamente, ela faz uma luta muito grande, né? Uma coisa que você sempre fala, a pessoa não tá ocupando a cabeça dela com outras coisas, ela vai voltar a fazer aquilo, né? E isso, querendo ou não, tanto o álcool quanto o tabaco, né? Solta uma substância chamada aldeído, né? E isso faz com que, além de quebrar a massa muscular, aumente a produção de gordura. E aí a gente tem hoje também uma pandemia chamada obesidade sarcopênica, que é aquele obeso que tem baixa massa muscular. E entra aí a importância da musculação. Por quê, pessoal? Eu sempre falo, e vocês já escutaram, tem o falso magro. O falso magro, e tem muito falso magro hoje. Por exemplo, eu vou até puxar a canja pra você depois. Mas tem aquela pessoa que é bem magrinha, e aí vai treinar, não tem força. E é um cara que vive com dor de cabeça, de repente ele adquiriu uma diabetes, uma hipertensão, e é magro. Aí fala assim, a pessoa come, mas não engorda, é de ruim. Pessoal, engordar não é uma coisa boa. Engordar é ganhar excesso de massa, de gordura e baixa massa muscular. Não sei se era assim quando você era pequeno, mas a pessoa ser um pouco mais cheia era sinal de saúde na época. Tanto que eu era magro, minha tia falou, não, ele tá doente. Já escutei isso, cara, ele tá doente. É complicado isso, porque, por exemplo, era um sinal de saúde antigamente, né? Porque não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Volta ao ponto que você envelhecer com qualidade é uma escolha já. Porque a gente já sabe que você precisa de ter massa muscular para você manter a sua saúde hoje. Por exemplo, isso é tão evidente que bota 10, 20 anos atrás. Você olhava ali a pessoa de 40, 50 anos, a pessoa praticamente estava no final da vida dela. Cara, hoje tem mulheres de 40, 50 anos aí na sua melhor fase, cara. E muito associado à reposição de hormônios, viu, pessoal? Reposição de hormônio, equilíbrio de micronutrientes. É uma pessoa que tem uma boa rotina. É uma pessoa que faz boas escolhas. E até isso é importante se falar, porque às vezes a pessoa fala, eu só vou comer coisa chata, ruim. Não. Cara, comer coisa boa é chato e ruim? Ou seja, onde foi que a gente errou aí? Você percebe? Você tem que criar um conforto naquele desconforto, né? Nem tudo a gente vai fazer o que gosta na vida. Às vezes, e você tentar aprender a gostar disso. Comer uma comida mais saudável. Isso é hábito, é prática, né? Então, você tem que ter essa prática na sua rotina. E, na verdade, se você não olhar o seu estilo de vida como uma coisa boa, normalmente vai ficar sempre mais chato, vai criando barreira. Você vai se afastando e vai se aproximando daquelas pessoas que não vão te levar para um legal, né? Mas, pô, o papo tá legal, né? A gente falou de muita coisa aqui e a gente sempre troca muita ideia de que a gente vê na academia, do que a gente vem estudando, né? E falando assim dessa obesidade sarcopênica, como é que você atua nessas pessoas que não têm força, né? No início, como é que é o seu trabalho? Cara, primeiro a gente cria uma consciência motora nela, né? Então, às vezes treinar com uma maior frequência, aquele músculo durante a semana, uma pessoa iniciante, pode ser uma maneira legal para começar. Porque aí ela vai criando esse hábito, vai criando essa consciência motora. Lógico, a gente não trabalha com altas cargas, porque a pessoa ela não tem condição ainda, não tem força para levantar aquele peso. Então, a gente trabalha com uma frequência legal de treino e ter a musculação como prioridade, né? Ainda mais vejo muita pessoa, quero perder e volta naquele assunto. Vou lá pra esteira. Não, cara, você faz a musculação. Tem a prioridade a musculação. Gasta a sua energia com musculação. Pós-treino, você vai, faz um cardio ou faz em horário separado. Essa é a melhor maneira de trabalhar com esse tipo de pessoa. Tá? Porque ela precisa ganhar força, ela precisa construir músculo. Então, ela tem que gastar energia com aquilo que vai realmente ajudar ela, que é a musculação. Que é você ter a força para fazer o exercício, você conseguir isso, construir isso. E isso você constrói dentro da sala de musculação com um peso, né, cara? Como é que, por exemplo, você tem uma diferença entre treino masculino e feminino? Eu vejo hoje que tem
Tem muito personal que fala assim, é especialista em treino feminino, especialista em treino masculino. Como é que você vê isso? Muda o objetivo da pessoa, né? Geralmente o homem ele não precisa treinar com muita frequência ali o membro inferior, por exemplo. Já a mulher é um objetivo dela desenvolver os membros inferiores, né? Então a gente acaba trabalhando com um planejamento de treino, muda assim. Às vezes a mulher ela não precisa ganhar muito superior, né? Para não gerar uma simetria muito grande no físico dela. Então ela tem que ter o foco mais no membro inferior. E aí vai também do objetivo e necessidade na mulher. Por exemplo, tem mulher que tem dificuldade de desenvolver, por exemplo, os glúteos. Mas tem o porquê disso. Então a gente acaba fazendo algumas avaliações, tanto posturais quanto funcionais, para identificar isso. O porquê da pessoa ela não está conseguindo chegar no objetivo dela, né? Que, por exemplo, a mulher ela quer desenvolver o glúteo. Então a gente vai acabar descobrindo o porquê que ela não está conseguindo. Já o homem às vezes tem dificuldade, eu quero desenvolver o peitoral, mas treino e não consigo. Então através dessas avaliações a gente consegue descobrir o porquê e aí a gente manipula o treino conforme o objetivo de cada pessoa. Vai mudar o objetivo e a necessidade de cada um, né? Isso é a história. Tem uma lei da alimentação, acho que também deve ter alguma coisa parecida na parte de musculação, né? Que isso é uma lei de escudeiro, né? Que é a lei da alimentação. São 4, né? Que é a qualidade dessa alimentação, a quantidade que você precisa, a harmonia ou equilíbrio, ou seja, tem que ter... A refeição tem que ser colorida. A qualidade, quando a gente fala, tem que diminuir ultraprocessados, tem que diminuir embutidos, ou seja, salsicha, aquelas conservas da vida, diminuir açúcar refinado. E tem também a parte de adequação, que a adequação é para aquilo que você quer. Seja para ter saúde, seja para ter um corpo mais fitness, ou seja para o esporte, né? Você atua trabalhando com pessoas que fazem esporte ou só do desporto? Não, trabalho com alunos que também fazem outro esporte, né? Lógico que daí a gente vai buscar mais informações, a gente tem que estudar para saber lidar com esse tipo de público, entendendo qual é a prioridade do aluno, né? A gente vai montar um planejamento, eu monto um planejamento conforme a prioridade do aluno. Tem alguns alunos, por exemplo, que fazem crossfit. Então, o nosso treino de musculação, ele é um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar algumas musculaturas que impedem ele de se lesione no crossfit, por exemplo. O crossfit, você vê muitas mulheres, por exemplo, que não tem glúteo desenvolvido. Porque lá não acaba trabalhando muito de forma isolada. Então, a gente trabalhar isso dentro da academia pode ser algo positivo, até mesmo para evitar alguma lesão dentro de um box de crossfit. Então, a gente manipula essas variáveis do treino, manipula a periodização conforme a prioridade da pessoa no esporte específico dela. Pessoal, eu vou falar do meu exemplo aqui, né? Eu comecei jiu-jitsu aí tem mais de 1 ano. Cara, eu comecei com o Lucas não tem muito tempo, né, Lucas? Tem uns 6 meses aí, cara. Eu vi tanta a diferença no meu físico quanto também no jiu-jitsu. Cara, é engraçado que a gente faz... Eu fiz muito tempo de capoeira, fiz muito tempo de Muay Thai, e eu achava que eu tinha força na mão. Até eu entrar no jiu-jitsu. Ledo ou engano, né? Porque eu não tinha força nenhuma na mão. Porque jiu-jitsu é muita força isométrica. Você segura ali e tem que ter força. Cara, os últimos treinos que a gente adaptou pra ter mais performance ali, cara, melhorou demais, assim, a minha performance, né? Primeiro a gente criou uma consciência corporal, né? Pra não chegar já fazendo os treinos específicos pra poder te ajudar no jiu-jitsu. Então a gente reequilibrou o seu corpo, trazendo mais consciência motora para você conseguir executar alguns exercícios de forma legal, com uma boa técnica, para até mesmo não machucar. E aí, a partir das últimas semanas, a gente começou a trabalhar um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de força, para poder te ajudar no jiu-jitsu. Então, é um trabalho que a gente está começando e acredito que já deu para ver um resultado. A galera que rola com você lá, acho que já sentiu um pouquinho a diferença já. Eu falo para eles, eu não espero nada menos que isso, né? Mas assim, vamos falar de outra coisa aqui. Cara, é engraçado, por exemplo, hoje a gente tá... Uma população que tá se queixando muito de dores na coluna, no dorsal ali, na lombar, né? E eu sempre indico a musculação, cara, e cara, é incrível como a fazer atividade física só em si e a musculação faz a diferença nesse pessoal, né? E você tem pegado esse povo aí? Muito. Ainda mais por conta da pandemia, né? Muita gente começou a trabalhar home office, então isso foi... Dor na cervical também, né? Dor na cervical, mas dor lombar acho que foi o que eu mais peguei, assim. Então, primeira coisa, até mesmo uma dica para você que sofre com dor na lombar devido ao trabalho, né? Se trabalha em escritório ou em outra área, você ter uma rotina de alongamento. Isso vai te ajudar muito. Você fortalecer o seu core.
O que é core? O que é core? O core é o trabalho muscular aqui no nosso tronco, os músculos que compõem o nosso tronco, que é responsável por estabilizar o nosso quadril, o nosso corpo inteiro. Então, você ter esse trabalho de core, você ter uma rotina de alongamento específico para isso, né? E fazer musculação, fortalecer esses músculos. Engraçado que a gente tá falando muito aqui da profissão dele de educador físico, né? Mas, cara, eu me lembro que na minha época de criança, o educador físico, o que era a educação física da nossa cabeça naquela época? Dava a bola pro moleque e largava o moleque. Jogava bola. E olha tanta coisa que tem hoje, que você falou no início lá, né? Tanta coisa que o educador físico pode fazer, né? Eu acho que ter pessoas que gostam do que fazem, eu acho que é o diferencial no final. Sim. Você saber aquilo que você vai se sentir bem, que você gosta de fazer. E você vai entregar sempre mais, né? Sim. Porque, por exemplo, imagina naquela época, dava a bola, a molecada largava. E todo mundo é o país do futebol, né? E tem tanta coisa boa. Futebol, não era se fosse outros esportes também, né? Futebol era legal jogar na educação física. A gente não via o momento de ir pra quadra jogar bola. Eu vou falar pra vocês que eu não sou muito fã de futebol, não. Né? É ruim. Eu era ruim. Eu já vi meu pai falar que ele é ruim. E aí eu descobri o porquê que eu sou ruim também. Porque, cara, eu sou perna de pau demais. E quando eu pensava em jogar bola assim, toda vez me machucava. Era o último a ser escolhido do time. Também. Nossa, velho. Eu ficava pé da vida, mano. O último a ser escolhido, aí na hora que jogava, até que pra correr era ruim. Mas eu sempre fui um cara que performei bem em luta, cara. Tanto capoeira quanto Muay Thai. Jiu-Jitsu agora vem me dando muito bem. Então, até isso eu quero falar pra vocês, pessoal. Veja aquilo que você faz bem e aposte nisso. Não fique insistindo em coisas que você não faz tão bem, cara. Porque no final das contas, você tem que ser feliz. Cara, faça alguma atividade física, né? Faça alguma atividade gosta, assim, né? mas faça o que gosta. Eu acho que isso vai fazer você perpetuar por mais tempo. Vai na cidade, cara, abusa de aula experimental e tudo que é esporte. E vê o que você mais gosta, cara. Isso, não se limite. Não se limite. É uma dica, faz, você não vai gastar, você vai fazer uma aula experimental, você vai conhecer esportes novos e falar, isso aqui é pra mim. Acho que eu vou me dar bem isso aqui. E faz. E você tá voltando agora pro jiu-jitsu, né? Como é que tá a expectativa? Eu tenho a ideia de voltar, treinei algum tempo jiu-jitsu. Inclusive, se eu não tivesse parado, talvez era até pra pegar a preta já. Tu é preto, tu vai pegar taco. Então, mas era um esporte que é apaixonante, pelo menos pra mim. Cara, você acredita que eu não gostava do início do jiu-jitsu? Também não, tinha preconceito. Rapaz, é verdade. Eu fazia luta em pé, ficar me agarrando no chão. Aí, a partir do momento que comecei a fazer. Então, ali a gente acabou, criei um desejo, despertou um interesse de aprender mais. E o jiu-jitsu é muito mental, né, cara? Trabalha muito a cabeça ali, isso que é legal do jiu-jitsu. Cara, eu acho que o jiu-jitsu, assim, quando entrou na minha vida, o que eu percebi? Que é muito mais de que luta de contato, né? Porque, por exemplo, hoje pra mim, eu que fiz capoeira há muito tempo, pra mim a mais apaixonante tanto foi capoeira. Deve ser dança, luta. E eu falo, por exemplo, a gente falou um pouco de depressão e ansiedade. Esse contato que a luta te dá, independente se ela é uma luta um pouco mais que depende de ti. Não, mas toda luta depende de ti. Mas que tem... Que nem o jiu-jitsu, é muita pressão. Eu falo que é uma humilhação diária, né? Você tem contato com outra pessoa. Então, toda vez que, por exemplo, tanto no... Qualquer exercício físico, eu falo até a musculação. Você nunca se arrepende de ter ido. E você, por exemplo, no jiu-jitsu mesmo, você vai e sofre. E você volta pra sofrer de novo. É um aprendizado a cada treino, cara. E o que eu aprendi mais, assim, no jiu-jitsu, por exemplo? Cara, você aprende muito a lidar com a dificuldade, cara. Você aprende a ser mais perseverante. Você aprende a encarar a vida da forma que ela é. Porque a vida não é fácil. Dizer que a vida é fácil. Você leva para outras áreas da vida, né? Por exemplo, você vai ter uma entrevista de emprego. Cara, você vai saber lidar com aquela pressão. Uhum. Ou alguma coisa, você é um empresário, precisa tomar alguma decisão. Com certeza você vai você vai tomar a decisão certa. Olha o tanto de empresário hoje que tá fazendo também jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, ele tem os seus códigos de conduta. E quando você entra no tatame, velho, não importa se você é rico, se você tá acima do peso, se você é preto ou é branco. Pra criança é a melhor coisa que tem. Eu falo isso direto, cara. Eu falo que... uma das coisas que, por exemplo, eu tô querendo ter filho. E eu já falei pra minha noiva. Falou, na hora que a gente ter filho, esse aqui é a obrigação. Até ele completar a idade que ele consiga entender que... não gosto, não. Mas até... Porque eu vou levar ele comigo. Então, o pai é exemplo também. Sim. Porque jiu-jitsu, cara, não existe esporte que te ensine defesa pessoal que nem jiu-jitsu. Talvez o Krav Maga deve ser uma outra modalidade. Mas o jiu-jitsu é muito bom, cara. Assim... Pra você ter aprender a lidar com pressão. E isso aumenta sua consciência mental, seu estado emocional muito. Você aprender a se defender. Então, assim,
E você aprende até ter mais respeito com o próximo. Você se torna uma pessoa melhor. Muito melhor. Isso que eu acho que é o mais legal do esporte, sabe? Não é você ser bom ou você ser ruim. É você se tornar um ser humano melhor. Você vai ser um cara prestativo para a sociedade, Exatamente. Né? A gente tá precisando disso, né? De pessoas que respeitem o próximo. De pessoas que saibam lidar com a pressão, saibam lidar com o não, né? A gente tá difícil hoje, porque tem muita gente que não aguenta essa pressão, né? Não. E o jiu-jitsu, eu acho que qualquer outra luta, arte marcial... Aí entra naqueles fatores psicológicos que a gente comentou, né? Com certeza. Cara, produção, tem mais um tema aí que quer dar pra gente. Pra fazer alguma pergunta. Você quer fazer alguma pergunta, produção? Quero saber qual o melhor treino pra emagrecer. Olha, a produção mudou a boa. Pô, cara, o melhor treino pra emagrecer... Cara, treino e dieta, você ter musculação, né? Olha pra cá. Musculação como prioridade, você ter uma rotina de treino, o aeróbio também, você conciliar isso, mas ter a musculação como prioridade, você ter uma rotina alimentar, você ter um sono de qualidade, 7 a 8 horas por dia de sono, você se expor à luz solar, é muito importante também, tá? E ingestão de água. Eu acho que eu já te passei uma rotina completa para você conseguir chegar no seu resultado que você deseja. Seja emagrecer, seja definir, até mesmo ganhar mais massa muscular. Você pode ver que o treino é o mesmo, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que você... Por exemplo, você faz acompanhamento, você faz a parte de educador físico, tem que saber um pouco das outras áreas. Quando é que você vê a sua limitação, assim, de levar um maior resultado para o paciente e começa a indicar outros profissionais? Cara, você ter confiança em quem você vai indicar, né? A pessoa, ela compactuar com a mesma ideia que a sua. Eu acho que isso é o mais importante. Você confiar 100% na pessoa. Hoje em dia tem alguns parceiros que trabalham junto comigo. Eu indico, quando uma pessoa precisa de um médico, um acompanhamento, eu indico vocês do instituto. Tem uns nutricionistas que trabalham junto comigo. E o mais importante é isso, você está na mesma sintonia. Que o beneficiado vai ser o aluno ou o paciente. No final, a gente sempre está em prol da saúde dessa pessoa. Trabalhando para que ela entenda, né? Porque eu acho que nosso trabalho também é muito de conscientização. E até eu falo, por exemplo, da parte tanto alimentar quanto de... Por exemplo, de pacientes que chegam, tanto mulher, chega com deficiência de ferro, de minerais. E a pessoa nunca fez uma avaliação preventiva, né? Porque, por exemplo, cuidar de doença é uma coisa, mas prevenção de saúde é outra. E são abordagens de medicinas diferentes. E é difícil até para a maioria dos médicos entender isso. Porque, por exemplo, eu falo sempre, quando eu formei, eu não sabia nada de medicina preventiva, tipo, de mudança do estilo de vida. O quanto o benefício de uma atividade física ela é importante para prevenir um diabetes, para ela reverter um quadro de diabetes. Quanto perder 5% do peso, você já diminui a chance de você ter, ou reverte até, ou diminui até o número de medicações que você tem, por exemplo, para hipertensão e diabetes. O quanto o músculo consegue liberar insulina de forma independente fazendo musculação. Cara, não tem nada que melhore mais as taxas de glicose de um paciente diabético que a musculação, cara. Sim. A musculação é vida, né? Pô. Então, eu acho que nós conversamos, o bate-papo foi muito bom. Sim. Eu acho que rendeu muita informação pro pessoal, né? Inclusive, pessoal, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E, cara, você quer fazer alguma pergunta? Quer deixar mais alguma informação pro pessoal? Cara, quero agradecer, primeiramente, de estar aqui, de passar essas informações para vocês, né? Espero que a gente possa ter te ajudado vocês muito, ainda mais nesse ano que tá começando. E vocês salvar essas dicas que eu acabei de entregar para vocês aqui, para vocês transformar o seu corpo esse ano. Se vocês quiserem sair da zona de conforto, você quer, seja emagrecer, seja definir, seja ter mais hipertrofia, um ganho de massa. Manter o peso perdido. Isso aí é difícil, né? Difícil, mas também não é impossível, né? Mas é isso, cara. É agradecer a oportunidade de estar aqui. Você quer deixar seus contatos aí, sua rede social? Isso. Como é que o pessoal faz pra te achar? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, segue lá, Lucas Calil Treinador, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no meu direct também, eu respondo assim que possível. Se quiser saber mais sobre minha consultoria, sobre a forma que eu trabalho, já manda lá também. Vai ser um prazer atender vocês. E pessoal, hoje eu estive aqui com o meu treinador, meu personal, Lucas Calil, educador físico aqui na cidade de Limeira. Tem muita coisa boa vindo esse ano, é só o primeiro podcast. E, cara, obrigadão por você ter vindo. Eu acho que agregou demais aqui.
E teremos, acho que dá pra falar também do que você falou, a gente não falou muito disso, que foi os atalhos. Acho que dá pra fazer um próximo episódio futuramente desses atalhos aí. Cada coisa que a gente escuta, hein? Escuta Esses e mitos de academia aí. dá pra falar dos mitos de academia. Então, assim, é um assunto muito vasto. Eu acho que vai agregar muito na sua vida. Então, esse foi o nosso primeiro episódio daqui de 2025. Não suma, vai ter muita coisa boa. E até o próximo episódio. Aqui quem fala é o Dr. Andrei Reis, médico, nutrólogo do Instituto A2 aqui de Limeira. Se quiser mais informações, eu tenho as minhas redes sociais, Dr. Andrei Reis, e o meu TikToker. E futuramente estamos no YouTube aí. Até a próxima.